Eles sofreram muito. Você tinha que ser preso, torturado, submetido a processo, não falar nada. Censura. Não tem mais como esconder. Tortura, pessoas desaparecidas, assassinatos, suicídios e atentados. O período que durou 21 anos no Brasil acabou sendo impactado pela violência sofrida por aqueles que lutavam por uma ideologia contrária do governo. Os militares achavam, bom, para eu combater essa esquerda radical que quer levar o país a Cuba, tudo se justifica, inclusive torturar, inclusive matar. A tortura você jamais esquece. Ela marca a alma da pessoa, não só o corpo. Assistir cenas de pessoas serem presas, sendo levadas para fundos de delegacia, apanhando, e a gente de mãos atadas. Assim me levaram a um local desconhecido que posteriormente identifiquei como sendo DOI-CODE 2, Exército de São Paulo. Lá fui encapuzada, totalmente despida, ao mesmo tempo em que me amarravam panos molhados no pulso e tornozelos. Passei 3 dias sem comer e dormir, sendo interrogada e espancada. É possível traçar um perfil da Cecília através dessa documentação, que consta desde correspondências a manuscritos, e ela tentou, de alguma forma, fazer o registro da experiência de vida dela enquanto militante e sobre outras coisas que faziam parte dos questionamentos dela, de vida. A Cecília, eu a conheci aqui em Rio Claro, ela foi militante do MEP, e ela foi presa em 77. Para ela ser presa, eles prenderam a mãe e a tia dela, a dona Rosalina Madeira, que era a mãe dela, e a dona Antônia Madeira, que era a tia dela, para ela se entregar. Tortura a cabeça, choque elétrico, pau de arara, todas essas torturas que ela sofreu, principalmente choque elétrico, Ela disse que também apertavam o cérebro dela e que ela ia da infância, ela passava em segundos todas as coisas da vida dela. Uma situação muito difícil na hora da tortura. Nós sabemos perfeitamente o seguinte, que muitos dos nossos companheiros se enlouqueceram. Não só na prisão, mas enlouqueceram posteriormente. Principalmente depois de 15, 20 anos, quando foi superado, caiu a ditadura. Ela contava a tortura, os problemas que ela viveu, e isso deixou-a profundamente triste, num certo sentido. E ela se entregou ao alcoolismo e acabou morrendo, vítima dessa situação. Trazer à tona o passado ainda gera dor. Mas justiça é o desejo que está enraizado principalmente na alma de quem viveu o período de tortura e repressão. Os culpados ainda estão impunes dos crimes que cometeram. E a pergunta que mais atormenta até hoje é: onde está a verdade sobre a nossa história? Seria possível desvendar o que está encoberto e finalmente soltar o grito de justiça? O golpe é um golpe constituído em parte pelos militares e em parte pelos civis também. Você teve um apoio importante de parte da igreja, você teve um apoio importante da grande mídia, os grandes jornais, as grandes redes de TV. Então, é um golpe que foi implementado pelos militares, mas você tinha parte da sociedade apoiando esse golpe. Então, a década de 60 é uma guerra em que o capitalismo, o socialismo, o bem e o mal e vice-versa está latente. E a sociedade brasileira reflete isso naquela época. Nós tínhamos um governo relativamente enfraquecido, que é o João Goulart, que assume quando o Jânio Quadros renuncia. E esse governo enfraquecido, por quê? Porque tinha um apoio muito pouco significativo, pífio do Congresso. Você tinha a elite que era contrária a ele,
E, então você tinha um movimento do quê? De extremismo, tanto do lado da direita e do outro lado você tinha a esquerda, uma esquerda combativa. Então dos dois lados tinha um fanatismo. Um fanatismo de esquerda, no sentido de achar que o caminho seria uma revolução, nos moldes que foi feito em Cuba, e do outro lado um fanatismo de extrema-direita, que achava que o capitalismo, a sociedade que estava ali vigente do país era ideal, né? Então esse é o conceito do golpe, né? É uma disputa ideológica. Você derruba então João Goulart no dia 31 de agosto, né? Na realidade se precipita quando o comandante do exército de Minas lá, o Mourão Filho, manda seus soldados em direção ao Rio de Janeiro, e aí acaba se precipitando várias revoltas nos quartéis, eles vão às ruas, e aí sucedem aí os acontecimentos que vão até 1985, né? Para muitas pessoas a época da ditadura tem aspectos positivos, porque dizem que o Brasil viveu um boom econômico, e eles têm razão nesse sentido, porque a economia do Brasil cresceu equivalente à que a China cresce agora, 8, 9, 10% ao ano. Só que esse boom econômico teve um preço que foi o endividamento do país. Agora, o que se há de se lamentar é que esse governo se impôs à força mesmo, né? Com o pretexto de você combater uma esquerda combativa, movimentos revolucionários, como Val Palmares, por exemplo, você cria um estado de exceção, de tortura, de tirar as pessoas de casa, torturar, matar, com mais aí 350 mortos ou desaparecidos. Eu, na resistência à ditadura, fazia parte de um grupo chamado Ação Popular Marxista-Leninista, e nós tínhamos um trabalho fundamentalmente junto ao movimento operário e sindical, de organização dos trabalhadores. Nós tínhamos um trabalho no movimento estudantil, organizando a UNE e outros movimentos, e tínhamos um trabalho no campo, na organização dos trabalhadores rurais. Esse trabalho, por conta desse trabalho, eu sou um operário, trabalhei em Osasco, fui preso logo depois da greve de Osasco em 1968. Fiquei 9 meses preso, fui solto em 1969, logo depois do ato institucional número 5, e fui preso novamente em 70, ficando mais 2 anos preso no presídio Tiradentes, e sendo submetido, em todas as vezes que estive preso, a todo tipo de tortura que a gente possa imaginar, tá? E em 1974 fui preso novamente, passei mais 4 meses preso, também sendo torturado. Esse é o problema de golpes de Estado, é o radicalismo. Aquele que dá o golpe, ele se investe no direito como se fosse algo divino. Olha, eu sou a salvação, o outro está errado. E na época do golpe, o Brasil tinha 70 milhões de pessoas. Essas pessoas não foram consultadas. Democracia é botar as coisas claras. É todo mundo ter a oportunidade de julgar as coisas que estão aí. Agora, a questão da tortura chama atenção mesmo, não tenha dúvida, né? Mas vou repetir, quem apoiou o governo nessa época achou que a ditadura era um meio legítimo para combater um mal maior, que seria um governo socialista. Temos que ter muito claro que os torturadores do passado, grande parte já morreram, ou os poucos que estão vivos, nós não estamos defendendo que eles sejam presos e torturados como nós fomos. Que isso não seja impune e que o nome dele faça constar daqueles que agrediram, que violaram os direitos humanos. O golpe militar completa 50 anos no Brasil, mas somente no ano passado, após um longo período do fim da ditadura militar, é que uma comissão da verdade foi instaurada para investigar os crimes. Os documentos são importantíssimos, mas o falta é o seguinte, que as pessoas que torturaram, que sabem da tortura, que sabem onde estão esses documentos, são escondidos, elas estão com medo. Muitas das pessoas se acovardando
e não identificando, dizendo, olha, esse cara aqui foi um torturador. Esses documentos estão em tal lugar. Ou seja, em vários lugares do mundo, na Argentina, no Chile, muitas pessoas democratas foram lá e identificaram, olha, os documentos estão nesse lugar. Quando a gente passa a participar dos espaços do movimento social e dos espaços onde as pessoas relatam o que aconteceu no Brasil a partir de 1964 com o terrorismo feito pelo Estado, a gente sente uma necessidade de sentir cúmplice desse processo, né? A gente se torna um elo daquela história e é um pouco o sentido de colocar que nós fazemos parte dessa mesma história, que é uma história em aberta, é uma história que ainda precisa ser resolvida. Depois de 50 anos, acender uma luz. A democracia é uma luz, ela começa a crescer, ela bate localizada e vai crescendo. E esse processo de iluminar, de dar claridade às coisas, está levando a juventude ela interessar, saber o que foi a ditadura. Não tem mais como esconder, não tem mais como esconder, não tem mais como esconder.